Deus, para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã juntos, nesta rede social, amém? Para quê? Para nós glorificarmos o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra, amém? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em cuja presença nós, os mortais da terra, nos encontramos. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Porque Ele tem nos criado, porque Ele tem nos sustentado e porque Ele tem nos livrado de muitas coisas ruins que têm acontecido com a gente. Amém. O Deus da Bíblia, Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Amém. O Deus que é revelado para nós. O Deus que é o primeiro homem da história, escreveu, o primeiro homem escritor da Bíblia foi Moisés. O primeiro homem. A Bíblia diz que ele era um homem inteligente, erudito. Inclusive ele foi adotado pela filha de Faraó, no meio de uma crise terrível, onde Faraó tinha mandado matar todos os hebreus, todos os meninos. E nessa situação, nesse cenário, Moisés nasceu. Faraó tinha ordenado às parteiras que não deixassem viver os meninos, os garotinhos, sexo masculino, só as meninas, porque só assim ele evitaria uma possível guerra no futuro. Então ele foi usado pelo maligno para exterminar o povo de Deus. Mas graças a Deus, que Deus, pela sua infinita misericórdia, livrou Moisés de ser morto, amém, usando a ironia, né? Usando a própria filha de Faraó, quando ia tomar banho lá no rio, a própria filha de Faraó foi tomar banho no rio e viu uma caixinha, viu uma caixa no rio, e ali pegou aquela caixa, mandou uma das criadas pegar aquela caixa e viu que tinha um bebê lá dentro chorando, um bebê muito lindo, não tinha nome, não tinha nada, ele só fazia chorar. E ali Deus tocou no coração dessa mulher, dessa egípcia, filha de Faraó, e ali ela se compadeceu daquela criança, se compadeceu, teve compaixão daquela criança, e ali ela chamou, ou recebeu um conselho de uma dessas amigas, dessas colegas que estavam ali com ela, disse para ela que ela deveria criar aquela criança e contratar uma das hebreias, que eram naquele tempo escravas do regime egípcio. E aí começa a história de Moisés. A própria mãe, parece, foi contratada para cuidar dele. E ainda ganhou um salário dado pelos egípcios. Esse é o Deus no qual nós estamos pregando a palavra de Deus, no tempo real, no qual nós estamos anunciando esta palavra maravilhosa. Essa história se encontra no livro de Gênesis, essa história que eu acabei de narrar, Gênesis, Êxodo, no capítulo 1, fala dos descendentes de Jacó no Egito. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. De Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Diz a Bíblia Sagrada, sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel
multiplicaram e aumentaram muito, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois disso, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele não conhecera José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eis, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, diz a Bíblia, não é eu, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aqui eu quero atentar que a Bíblia diz: quanto mais os israelitas eram afligidos pelos egípcios, né? Veja, que os israelitas, eles não multiplicaram no tempo de paz, não. Eles não prosperaram no tempo de tranquilidade, não. Eles não se tornaram fortes no tempo de total harmonia entre os egípcios. Não, pelo contrário. A Bíblia nos fala o seguinte: como que era aqui o cenário dos hebreus. Como é que é? Eles não tinham história mais, né? Não tinha a história porque a Bíblia diz que toda aquela geração de José tinha morrido. Todo aquele povo que desceu ao Egito tinha morrido. A Bíblia é bem clara aqui. Toda aquela geração que desceu lá no Egito frutificaram, que aumentaram muito. Todos eles tinham morrido. Aí levantou-se o quê? Um outro rei sobre o Egito, que não conhecera José. Esse rei que se levantou no Egito, ele diz a Bíblia que ele não conhecia a história de José. Não, ninguém contou para ele. Sabe quem foi José? Porque a Bíblia diz que o José salvou o Egito da praga da fome. Os egípcios, José foi um grande homem no Egito. Ele não foi qualquer homem, não. Ele foi um grande governador, onde ele salvou não só o povo dele da fome, da desgraça, mas ele salvou o Egito, o mundo todo. Mas esse rei que se levantou após a morte deles não sabia dessa história. Ele não conheceu porque não tinha ninguém para contar para ele. Não tinha ninguém para falar para ele. E aí o que acontece? Essa memória acaba se desfazendo. E aí o que acontece? O qual disse ao seu povo: aqui ele falou para o povo deles, Egito: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e é mais poderoso do que nós. Ele falou para o povo dele que o povo de Israel era muito. Estava o quê? Acontecendo o quê? O que Deus falou para Abraão lá em Gênesis, quando Deus mostra para Abraão que Abraão não tinha filhos. E Abraão pensava que o seu mordomo seria o seu herdeiro. Ele não tinha filhos. Ele já estava com uma idade bem avançada, que pelos olhos humanos, pelos olhos da natural, ele não poderia jamais engravidar uma mulher. Ele foi ter filho com 80 e poucos anos, quando ele teve o menino, a filha com a empregada, com a egípcia,
Ele já tinha mais de 80 anos. Eu até esqueci o nome dele. Falta a memória. Mas o Isaac veio e ele conversando com Deus, ele pensava que o mordomo que estava ali na sua casa seria o herdeiro dele. Mas Deus falou para ele, não, ele não será o teu herdeiro. O que vai nascer de ti, a tua semente, que tu vai semear na terra, será o teu herdeiro. Mas ele falou, como isso acontecerá? Porque eu já estou velho, a minha esposa já está velha. Mas para Deus, no qual ele estava servindo, no qual ele estava adorando e no qual ele estava invocando ali, naquelas terras ali, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Deus poderia transformar, a Bíblia diz, não é eu, que Deus transforma pedras em filhos de Abraão. Deus poderia transformar uma pedra e dar para ele. Poderia, muito bem. Porque Adão foi formado por Deus, não precisou de uma mulher para engravidar, etc. Não. A Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra. Ele pegou o pó e com a mão dele ele formou Adão. Não precisou de uma gravidez de 9 meses, não precisou de estar casado com uma mulher, não precisou nada disso. Foi assim que deu origem ao Adão. E o que ocorre? Que Deus poderia fazer isso, mas Deus, pela natureza que ele mesmo inventou, de a mulher, os animais, terem um período de ficarem grávidos, ter um companheiro, etc. Isso foi Deus quem inventou, não foi o homem. Então, foi nessa cenário de total impossibilidade, digamos assim. Impossibilidade, meu Deus, ele olhava para um lado, ele olhava para o outro e dizia, como que eu vou ter um filho? Nas minhas condições que eu me encontro agora, velho, sem força, sem vigor. A minha esposa, da mesma forma que eu, acho que, não sei, imaginamos, já eram avançados de idade. Sara morreu com 127 anos de idade. Abraão, porém, morreu com 175 anos de idade. Ele passou 100 anos da vida dele andando com Deus, um século recebendo orientação de Deus. Ele não fazia as coisas da cabeça dele, não. Quando ele pensava em fazer as coisas da cabeça dele, dava errado. Ele seguia as orientações do Deus que chamou ele. Estava ali dizendo, tu faz isso, tu faz aquilo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai para ali, tu vai para acolá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele foi chamado amigo de Deus. Eles conversavam muito sobre o que aconteceria no mundo. Ele foi chamado, quando Deus pensou em destruir Sodoma, pensou em destruir Gomorra, saiu a sentença lá da morada de Deus, lá do trono de Deus, lá do céu de Deus, num lugar bem alto onde eles moram. Deus falou e disse, eu vou ocultar alguma coisa a Abraão? Eu vou ocultar? Não, imagina, porque Abraão será uma nação, Abraão será pai de multidão. Abraão é o homem que vai dar origem aos meus planos na terra. Começou com ele e Sara. Então eu não vou esconder nada dele, ocultar nada. Eu vou dizer para ele que eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir Gomorra. Antes de acontecer. Tanto é que ele recebeu as visitas de 3 homens. Um que estava lá era Jesus Cristo, creio eu. Os 2 outros eram anjos. A Bíblia não fala o nome. Mas a gente imagina o que acontece. Eles comem ali, Sara faz a comida, ele lava os pés daqueles homens, daqueles anjos, eles comem pão, que era o costume.
E ali Abraão, sem saber, mas ele sabia com certeza que eram os anjos de Deus, que estavam ali com uma missão de Deus. Então, o nosso pai Abraão, e Deus falou para ele: Abraão, olha para o céu. Sozinho, ele não tinha filho, ele não tinha problema. Quem tinha problema era a mulher dele. A Bíblia diz que quem tinha problema de engravidar era a mulher de Abraão. Era a esposa de Abraão, que era o quê? Estéril. Ela não poderia jamais engravidar. E naquela época, naquele tempo, não existia inseminação artificial, não existia fecundação, não existia nada disso que hoje existe. Não. Era pelo poder de Deus. Amém? Era pela fé de Deus, pela mão forte de Deus. E o que acontece? Deus manda Abraão olhar para o céu. Veja, sozinho. Só ele, os animais que tinha ali, um monte de empregado, tinha um mordomo que era fiel a ele, tinha uma esposa, mas ele queria um filho, era o desejo do coração de Deus. Estava implantado no coração dele também. E o que acontece? Deus manda ele olhar para os céus e disse: tu pode contar as estrelas do céu? Ele: não. Assim será a tua descendência na terra. Será como as estrelas, não podem contar. Inumerável. Só Deus é que faz isso. Hoje, Abraão é pai de multidão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Não filho da escrava da Agar, não. Nós não somos filhos da Ismael, que é aquele filho que ele teve com a empregada da Sara, com a serva de Sara, foi um filho da carne. O filho, diz a Bíblia, que foi um filho que não estava nos planos de Deus, mas que teve misericórdia de Deus. Teve misericórdia, Deus foi tão misericordioso com Abraão, com Sara e com essa empregada, que não matou a mãe dele, nem matou o filho. Não. Mas eles tiveram que se separar. E ela foi para o deserto, ele foi flecheiro, e eles iam morrer de sede. Abraão, todavia, porém, quando Sara tomou essa decisão, disse: não, essa mulher com o filho dela, ela não vai poder habitar comigo, habitar contigo, não, com meu filho, não quero. O anjo falou para Abraão: obedece o que a tua mulher falou, que ele é o filho da promessa, Isaque. Com Isaque estabelecerei a minha aliança sobre o planeta Terra. E aí se despediram, e ali ela quase morrendo de sede, não havia água, ela clama ao Senhor, ela chora ali num choro desesperador, um choro de amargura, de alma, de angústia, porque ela ia morrer, não existia água ali. Ela não tinha água, não tinha nada, ela ia morrer. E ali o anjo bradou, o anjo ouviu o choro dela, e ali o anjo falou com ela e mostrou a água para ela. E ali ela dá glória a Deus, ela exalta o Deus de Israel, ela glorifica o Deus. Deus estava ali, amém? E essa história é maravilhosa. E aí o que acontece que no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, no livro já dá sequência, a origem do povo de Israel. Até chegar nos tempos de hoje, que tentam de todas as maneiras destruir, mas não pode destruir. Porque Deus é muito misericordioso com esse povo. Deus é muito amoroso, eles têm uma aliança, eles são filhos de Abraão. E através deles, o mundo todo é abençoado. Porque até da descendência de Abraão, foi o menino, com o nome dele, o Judá.
nasceu Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, da tribo de Judá. Jesus não nasceu da tribo de Benjamim, da tribo de Rubem, não. Nem da tribo de José, que eram os filhos que Jacó amava, José e Benjamim. Eram os dois filhos que ele amava e que Deus usou poderosamente, José como governador, não. Judá era um dos filhos, não lembro, da Lia, não lembro. Mas Jesus, a Bíblia fala em Hebreus que Jesus é da tribo de Judá. Então, nós glorificamos a Deus porque foi dentro destas filhos de Jacó que nasceu o Salvador Jesus Cristo. E a promessa é que um dia Deus restaurará Israel, Deus estabelecerá o reino em Belém, ali em Jerusalém, e governará juntamente com seus apóstolos. Antes de ele acabar com tudo aqui na terra, ele vai governar, ele vai reinar ali para o mundo todo, todas as nações. Amém? Isso acontecerá. Existe essa profecia. Todo mundo vai dar glória ao Deus de Abraão. Ali existirá só um Deus, o povo, os hebreus, os judeus, querendo as outras nações, querendo os ímpios, querendo os gentios ou não, isso acontecerá. É fato, é história e acontecerá isso aí. E o rei do Egito não conhecia nada disso. Ninguém contou para ele. E o que acontece? Ele se torna inimigo do povo de Deus. Ele vê que o povo de Deus se multiplicava e não somente se multiplicava sobre aquelas terras, a terra dele, fugiu da fome, foi morar lá, mas que se tornava forte, poderoso e que seria futuramente impossível derrotá-los. Ele viu isso. E aí ele falou para o seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Foi por causa disso que ele tomou aquela decisão de ordenar as parteiras, de dizer: não, só as menininhas aí que vocês deixam nascer, os meninos vocês não deixam nascer. Foi por isso. Mas, graças a Deus, que o plano dele não deu certo, não prevaleceu, amém? Não frutificou. Por quê? Porque ele estava indo contra os planos de Deus. E os egípcios puseram sobre eles maiorais e tributos para que os afligissem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouro, mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel enfadavam os egípcios. Enfadavam, fatigavam. Porque eles tinham medo. Eles tinham medo, esse povo está crescendo, esse povo está multiplicando. Quando surgir uma guerra aqui, eles vão se ajuntar com os nossos inimigos, eles vão tomar tudo que é nosso, tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, que os nossos pais construíram, com tanto trabalho. Eles pensavam, tudo o que é o nosso carro, o nosso palácio. Então eles pensavam nisso. Eles são um perigo para nós. Eles imaginavam. Eles são um perigo constante, nós devemos cortar o mal pela raiz.
tomar nossas terras, vão dominar sobre nós. Eles imaginavam isso, nós vamos ser escravos deles, vamos servir eles. E uma coisa que os egípcios não suporta, não aguenta, não imagina é ser escravo de outro povo. Eles não querem de maneira alguma isso. Eles querem sempre estar por cima. Eles querem sempre estar sendo superior aos outros povos. Pelo menos isso que acontecia naquela época. Diz a Bíblia que os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Com dureza. Eles serviam com dureza. Era duro na queda. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e com tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todos os seus serviços em que o serviu com dureza. Então, a gente percebe, eles fizeram amargar a vida dos judeus, vida amarga. Eles tinham liberdade, não. A Bíblia é bem clara em dizer. Fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos. E também com todo o trabalho no campo. Debaixo daquele sol quente, debaixo da chuva, enfrentando cobras, serpentes, enfim, todo tipo de perigo que nós possamos imaginar para plantar, antes de plantar as plantas, antes de eles fazerem ali a plantação, eles tinham que preparar a terra, cultivar a terra, adubar a terra, enfim. Trabalho do campo, que a gente imagina, trabalho no campo. Um trabalho no campo é um trabalho que não é fácil. Não é fácil, porque é você e a terra. E assim eles viveram. Veja, tinha o superior, eles eram inferior, que dominavam sobre eles. Eles serviram os egípcios por um bocado de anos, um bocado de tempo. Amém? Um bocado de tempo. Quando Deus desceu na terra dos egípcios, a Bíblia diz que foram 430 anos de servidão. 430 anos, sei quantas gerações. 4 gerações é muito tempo. Trabalho deles duro, tinha uma vida amarga, servidão, eles trabalhavam com barro, eles trabalhavam com tijolo e o trabalho no campo. E com todo o trabalho no campo. Assim foi a vida dos nossos irmãos hebreus. Até o dia que Jesus resolveu mudar a história deles. Amém? Mudar a história deles. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glorificado seja o nome deste Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém? Exaltado seja o nome deste Deus que mudou a história dos hebreus, dos judeus. Amém.